Esse vídeo é para você que, assim como eu, já sentiu na pele o preconceito por não ser mãe, ou por não ser mãe ainda. Assim como as mães hoje vivem numa batalha para desromantizar a maternidade, eu queria que hoje a gente conversasse sobre a necessidade de desdebonizar ou também de tirar o caráter de derrota da não maternidade. Porque parece que não ser mãe é como se fosse uma falha de caráter, no caso de você não querer ter filhos, ou uma falta de competência, no caso de você querer ter, mas ainda não ter tido, como eu. Eu quero conversar sobre esses dois contextos, sobre mulheres que, assim como eu, já passaram dos 35 e querem ter filhos, mas ainda não tiveram, e mulheres que não querem ter filhos. E também sobre as mulheres que não sabem se querem ter filhos e são cobradas por essa certeza. Como é que a gente pode lidar com a falta de um bebê sem que isso seja uma falta estruturante em nós, ou no nosso caráter? Quero compartilhar hoje aqui alguns preconceitos e julgamentos aos quais eu me senti exposta, na tentativa da gente desnormalizar comentários, comportamentos, perguntas que às vezes a gente faz umas para as outras. Porque sim, infelizmente são as mulheres que tecem a maioria desses comentários e julgamentos, e não sou eu que digo. São pesquisas sobre o tema. Inclusive, tem um artigo incrível da Miriam Goldenberg, antropóloga, que traz esses dados. Esse vídeo também é um convite para a gente parar de internalizar o preconceito. Porque eu acredito que para mulheres como eu, que querem ser mães, mas ainda não são, lidar com essa falta, sem se sentir insegura, insuficiente, angustiada, atrasada, é um desafio enorme. E quanto mais a gente puder falar sobre isso, mais a gente sai desse lugar. Eu falo que o amor, ele deve ser trabalhado a partir de 3 pilares. O amor próprio, as nossas redes de afeto e o par romântico. E que a gente tem que entender que não existe um maior do que o outro. Eles são iguais e devem ser trabalhados numa igual intensidade e compromisso. E aí, quando a gente pensa em amor próprio, eu acredito num caminho do amor próprio que tem a ver com a autovalidação e não com aprender a se valorizar. Essas palavras, né, validar e valorizar, que são tão parecidas no soar, têm significados diferentes e levam a gente para lugares completamente opostos. Quando a gente tenta se valorizar, é como se existisse uma régua do que vale mais. Ah, esse é meu valor e a outra pessoa tá aqui. E aí, nós mulheres que não temos filhos, valemos menos porque a gente não conseguiu. E de repente, para rebater esse preconceito, a gente já valoriza tudo que a gente tem. Ah, mas eu valorizo minha carreira, valorizo minha independência, valorizo a qualidade dos meus vínculos de amizade com a minha família, valorizo minha liberdade. Você pode curtir tudo isso, mas não precisa valorizar. Basta validar. Validar os seus prazeres e também suas faltas, suas frustrações, seus fracassos, suas dúvidas. Assim como as mulheres que são mães também podem validar. Validar essa experiência de amor que deve ser linda e sem igual, mas validar também a frustração da falta de tempo para si, do marido que não divide as tarefas, ou do chefe que te leva menos a sério porque você sai no horário que você tem que levar o seu filho ao médico. É só a gente se validar. Tá todo mundo vivendo batalhas, todo mundo tendo que lidar com faltas, frustrações e também com amores lindos. Um não é maior do que o outro. E essa validação e o amor que a gente espera do outro tem que começar na gente. Por isso, o meu curso que fala do amor próprio chama O Resgate do Eu e trabalha essa reconexão no amor exatamente com essa perspectiva. Se você quiser saber mais sobre ele, tem um link na descrição do vídeo. Para que a gente faça essa jornada de aprender a se amar acolhendo o nosso caos, nossas dúvidas, nossos desejos e nossas faltas. Eles não são menos legítimos porque não são iguais aos das suas amigas ou porque não seguem o que a sociedade espera. Eles são legítimos porque são seus. A gente tem que legitimar as nossas escolhas e a das outras mulheres, ainda que elas sejam diferentes. E eu sinto que a gente vive num mundo que é tão afirmativo, impositivo, que parece que um começa a se defender do outro. Como se o amor só fosse possível se todas as pessoas à minha volta fizessem escolhas similares. Ou é igual ou tá errado. Ou eu bloqueio, ou é fracasso, é falha de caráter. Eu não acredito num caminho assim. E é sobre esse outro caminho que eu quero falar aqui. Até porque, segundo uma pesquisa global da Bayer,
37% das brasileiras não quer ter filhos. Esse é um desejo genuíno delas. Quase 1/3 das mulheres desse Brasil. Você realmente acha que o seu caminho é o único possível para a felicidade? Para elas, pode ser que falte muita coisa, mas não o filho, não o amor, não o carinho, não o compromisso, não a profundidade da vinculação. Esse dado foi dividido no texto da Miriam da Vogue e também no outro texto brilhante da jornalista Tati Vasconcelos, do Mina Bem-Estar, e eu vou deixar esses 2 textos também na descrição do vídeo. São 2 mulheres que não querem ter filhos e são constantemente julgadas por isso. Pra gente quebrar esse ciclo de preconceito, tanto com quem não quer ter, como com quem quer e ainda não teve, a gente tem que conversar de uma forma mais amorosa e menos combativa, menos absoluta. Eu vejo, porque muitas vezes eu que quero ter e não tive, tenho medo de falar e ser mal interpretada ou ser vista como recalcada, sabe? Tipo, ela tá falando desses preconceitos, mas é porque queria ter e não tem, e aí tá causando. Eu queria ter e não tenho, eu espero que eu possa ter, quero ter, estou me organizando para isso, mas isso não me torna uma mulher desesperada para ter filhos e nem uma mulher desesperada porque eu não tenho. Eu entendi que esse medo do meu julgamento, que estava projetado no outro, tinha muito a ver com esse meu julgamento interno, com esse preconceito que está internalizado em mim. Acho que durante muito tempo eu me sentia assim, um pouco perdedora, por não ter tido filhos ainda, não ter casado ainda. E aí poder colocar esse incômodo para o outro com naturalidade ajuda não só o outro a me olhar diferente, como eu mesma a me olhar diferente e lidar diferente com os meus desejos não atingidos. Todo mundo tem desejos não atingidos e isso não nos faz menos. Bom, vamos à lista de preconceitos para a gente pensar juntas. O primeiro é, focou nas coisas erradas e não soube balancear a vida profissional com a vida pessoal. Aqui fazendo um breve parênteses, como se a vida pessoal fosse sinônimo de casar e ter filhos. A gente vai aprofundar esse ponto mais pra frente, mas eu já queria chamar a atenção pra isso. E eu ouvi muito essa frase de familiares, mas também de amigas ou de mulheres de uma geração igual a minha, assim, só um pouco mais velhas. Será que você não tá focando demais no trabalho? E olha o nó que a gente se dá. Porque eu sou de uma geração, eu tenho 39, que foi educada para ser independente, para batalhar pela própria carreira, para não precisar de homem, para pagar as contas, para seguir a sua jornada profissional. E aí é engraçado, né? Porque você pode fazer tudo isso até os 35. Depois, minha filha, mudou a prioridade e você ter focado na sua carreira é um pedágio para sua vida amorosa se você não souber fazer esse malabarismo. Eu duvido que virem para um cara de 35 anos e falem para ele: será que você não tá focando muito na tua carreira? Esse tipo de comentário é o mesmo tipo de comentário que tem a raiz no mulher independente assusta homem, se você é bem-sucedido eles não vão te querer, talvez você esteja com a energia muito masculina. Gente, eu aposto que vocês conhecem muitas mães, amigas, parentes, e essas mulheres não estão ali no que dizem dessa energia feminina fofinha, doce. Elas são guerreiras, elas são leoas, têm energia masculina, feminina, da natureza para dar conta de tudo. A gente não tá atrasada. Inclusive, a Ellen Fisher, que é uma antropóloga incrível, tem um conceito que chama Slow Love. Eu escrevi sobre ele numa entrevista que eu fiz com ela em Nova York, tá no Mina Bem-Estar. E ela fala que o Slow Love é um conceito de que quanto mais velho você casa com alguém, maiores as chances de você ser mais feliz com esse parceiro e ficar mais tempo juntos. Ou seja, não é porque eu tenho 39 e eu não casei e não tive filhos que eu vou amargar um prêmio de consolação ou uma velhice sozinha. Eu ainda posso ter um grande amor e uma família grande. Tá tudo bem. Isso desde que eu não me sinta atrasada, defeituosa e não me coloque assim nos meus encontros. É importante a gente pensar nisso, porque senão você já coloca uma lógica de produtividade para falar, tá bom, preciso achar um marido, um pai para os meus filhos, e aí toda a sua vida pessoal vira esse job. É claro que o homem da tua vida, o pai dos seus filhos, não vai bater na sua porta junto com a entrega do seu delivery de comida enquanto você está fazendo mais um relatório.
Mas focar sua vida pessoal em achar um homem, em achar um pai, também não acho que seja o caminho. Eu tenho épocas que venho aqui trabalhar da praia e eu gosto porque eu foco mais, mas eu também posso acordar cedo, correr, dar um mergulho, meditar. Isso é cuidar da minha vida pessoal. Ler mais livros, ver uma série interessante. Isso é cuidar da minha vida pessoal. Uma vida pessoal que vai estar mais mais interessante, onde eu vou ter mais repertório, que inclusive pode virar um papo com um cara numa mesa de bar. A gente não precisa estar o tempo inteiro tensa, pedindo para alguém apresentar alguém 80 horas no aplicativo. Desarma esse alarme de incêndio. Tá tudo bem. Lê a matéria da Ellen e repensa. Você se vira para uma amiga e fala: será que você não tá trabalhando demais? Repensa esse comentário. Ele não vai levar essa mulher a ser mais feliz no amor. A gente precisa acreditar num mundo onde você possa focar no trabalho e também na sua vida pessoal. E balançar todos os pratinhos, assim como você que é mãe, também tá balançando. Como dá, não é mesmo? E aí vamos a um segundo preconceito que eu sinto que leva a gente à exaustão. E a mim já me levou muitas vezes à exaustão. Que é você querer ser a profissional exemplar. Os riscos desse preconceito introjetado, né? Meu Deus do céu, tem algo de errado comigo porque eu não fui mãe e eu queria ser, é criar hábitos que reforçam uma lógica compensatória. Então, já que você não tem filhos, você tem que ser a profissional de mega sucesso. Já que a sua vida amorosa tá na lama, a sua vida profissional vai estar no ápice. Eu já me coloquei nessa cilada 1000 vezes. E aí você começa a se autoexplorar, a se esforçar o triplo no trabalho para compensar a tal vida amorosa capenga. Afinal de contas, você tem que ser bem-sucedido em alguma coisa. E aí olha o cachorro correndo atrás do rabo. Porque você faz isso para ninguém falar nada de você. E aí o que as pessoas vão falar? O que eu falei no primeiro ponto. Ah, mas tá focando demais no trabalho. Quer dizer, qual é a solução? E outro perigo dessa lógica é você ter o seu trabalho desmerecido ou relativizado. Afinal de contas, é claro que você é brilhante. Você não tem filhos. A Miriam Goldenberg coloca isso no texto dela. Essa antropóloga incrível, que hoje é minha amiga, e ela fala que ela já ouviu isso. Tem até um trechinho no texto da Vogue que ela fala isso, né? As pessoas falaram pra mim, você é magra? Ou você já escreveu mais de 30 livros? Porque você não tem filhos. Ela é magra e ela já escreveu mais de 30 livros porque ela é ela. Ela escreveu mais de 30 livros porque ela é uma mulher culta, inteligente, focada e que poderia também ter escrito todos esses livros com filhos. Por que essa mulher, mãe, que tá tendo que lidar com um monte de angústias, acha que a angústia dela vai diminuir se ela diminuir a conquista de uma mulher tão brilhante? Ela escreveu mais de 30 livros porque ela é brilhante e você também pode ser. Relativizar a capacidade de outra mulher pelo fato dela não ter filhos só alimenta uma lógica de competição, onde todas nós saímos perdendo. Pensa que essa é a mesma lógica de uma mulher que fala para outra, mas ela foi promovida porque é bonita. Será que tá tendo um caso com alguém? Hoje esse tipo de comentário parece tão retrógrado e machista. E talvez daqui a 5 anos eu espero que esse comentário de é claro que ela escreveu 30 livros, ela não ter filhos, também seja datado e completamente descabido. Um terceiro preconceito que eu também vejo muito presente nos lugares de trabalho tem a ver com o seu tempo pessoal. Se tem alguém que tem que ficar até mais tarde para terminar aquele projeto, fica você, que não tem que colocar as crianças para dormir. Se alguém vai ter que vir no escritório no final de semana, vem você, que não tem que levar as crianças para a festinha do primo delas às 4 da tarde. Eu ouvi isso de uma amiga, advogada, e ela falou que estava rolando exatamente isso no escritório dela. Como ela é a única que não tem filhos, fica você, vem você no sábado. Você não se importa, né, de fazer o call às 11 horas da noite. As suas 11 horas da noite são tão 11 horas da noite quanto a da pessoa que tem 3 filhos. O seu sábado à tarde é tão valioso quanto da que tem que levar o filho na festinha infantil. Se você vai querer dormir, fazer hot yoga, ler, fazer currículo para mandar para outro emprego, é problema seu. Por que o seu tempo vale menos?
E aí você fala isso e o que as pessoas vão falar? Tá vendo? É egoísta, é mimada, por isso que não tem filhos, não casou. É uma eterna adolescente. E isso leva a gente para o próximo ponto. Porque olha que loucura, né? O emprego te exige mais, quer que você fique lá mais tempo, afinal de contas, você não tem filhos, então você tem obrigação de estar aqui, mas te trata como uma pessoa que é menos madura ou menos adulta, porque você ainda não assumiu essa responsabilidade de ter uma próxima geração. Tem pesquisas americanas que falam isso, que algumas instituições olham para as pessoas que não têm filhos como se elas fossem menos comprometidas. Dependendo do universo que você trabalha, se você trabalha em empresas ou em empregos mais tradicionais, as chances de você ter esse tipo de julgamento dos seus chefes ou dos seus pares são enormes. Esse artigo que eu li sobre essa pesquisa falava que a impressão que essas pessoas têm é, bom, como esse homem ou essa mulher não tem um vínculo sólido aqui nessa cidade, não tem a escola de 2 filhos para pagar, não tem o priminho, a mãe, uma grande rede de afeto, pode ser que ele seja mais volúvel, né? Que amanhã ele resolva se mudar para Nova York, que ele desista desse emprego e vá fazer crochê e vender crochê na praia. Será mesmo? Não é porque você não tem responsabilidades com a mensalidade de uma escola que você não tem responsabilidades. A gente não é mais adolescente, não vai chegar bêbado de ressaca para trabalhar só porque não tem que colocar uma criança na cama às 8 horas da noite. Por que, de novo, o diferente assusta tanto? Será que isso não tem muito mais a ver com uma projeção dessa pessoa, de todas as delícias dessa vida sem filho, do que com a nossa realidade real da vida sem filho? Com filho, sem filho, você sai para beber com os amigos de vez em quando, você perde a linha, você pode ter um rompante, mas parece que não, né? Só que dentro dessa lógica simplista de que o caminho natural é casar e ter filhos, logo que não é natural, tem algum problema, tá errado. E aí começa a famosa especulação do cafezinho, né? Quase 40 e não casou, deve ter um gênio difícil, deve ser problemática, ou casou e não tiveram filhos, devem ter algum enrosco de saúde, estão tentando, aí vai desfocar aqui do trabalho porque tá fazendo FIV. Quer dizer, se você tem filhos no ambiente de trabalho, isso é um problema, porque quem é mãe e tá ouvindo esse vídeo ou tem amigas próximas mães, já viu quantas vezes você volta de licença maternidade e o seu lugar não tá lá, quando o chefe menospreza a sua relação com ter que sair para acudir o seu filho. E aí, não ter filho também é problema, né? Porque começa a rolar essa fofoca no ambiente de trabalho. Eu já vi isso. Ah, mas e aí? É solteiro por quê? E aí, se você é homem, é solteiro e não casou, será que ele é gay? E aí, se for, precisa ser uma especulação do cafezinho? Precisa relativizar o sucesso profissional por conta da sua vida pessoal? Como se você fosse menos capaz de ter esse sucesso, afinal de contas, você não teve sucesso na vida pessoal? De novo, por que que o único caminho de sucesso na vida pessoal é estar casado com 2 filhos, tendo a casa de praia no Campo Labrador? Quem está casado, 2 filhos, tem a casa de campo na Praia do Labrador, sabe que isso não necessariamente é sinônimo de felicidade, né? Assim como a pessoa que está casada e sem filhos não é menos feliz. Ou a que tá solteira e sem filhos. Ou a que tá solteira e com filhos. Gente, são tantas possibilidades. Não existe uma que vale mais do que a outra. A gente precisa parar com esse preconceito. Mas aí, quando o quesito é amor, parece que tem um amor que vale mais que o outro. E se você não é mãe, você não experimentou o amor verdadeiro. Quem nunca ouviu, só quem é mãe sabe o amor verdadeiro. Eu imagino que essa conexão entre mãe e filho seja linda, potente, transformadora. Eu espero muito poder viver ela. Mas eu acho perigoso esse tipo de comentário quando você tá falando com alguém que não é mãe. É como se o acesso à área VIP da vida, com todos os amenities, fosse restrito a pessoas que vêm de mão dada com uma criança que seja registrada com o seu nome na certidão de nascimento. Uma vida sem filho seria uma viagem de avião longuíssima na classe econômica, onde você está perdendo todo o potencial e a experiência de voo vividos na primeira classe.
Será? Na matéria, no texto da Vogue, da Miriam, ela entrevista uma mulher e eu vou ler um trechinho do texto da entrevista. A mulher fala assim: eu sou obrigada a escutar um monte de clichês de algumas professoras que trabalham comigo. Mas toda mulher nasceu para ser mãe. Não é natural você não querer ter filhos. Você não vai ter a experiência mais importante da vida de uma mulher. Ó, ninguém vai cuidar de você na velhice, hein? Você vai ser uma velha triste, abandonada. Ela fala que ela já foi xingada de louca, doente, neurótica, histérica, egoísta, anormal, problemática, infeliz e muitas outras coisas bem piores. Ela fala que algumas mulheres fazem com que ela sinta que tem algum defeito de fabricação. Como assim você não quer? E eu, por exemplo, que quero e não tive. Como assim você não teve? Parece que você é uma aberração por não querer ter filhos, nas palavras dela, ou é uma perdedora, incapaz por querer e não ter tido, no meu caso. E aí eu penso numa outra coisa, principalmente para as mulheres que não querem ter filhos, parece que tem um preconceito maior ainda, como se uma vida sem filhos fosse uma vida sem amor. Da mulher, assim, se fosse uma mulher megera, sabe? Não quer amar uma criança sua? Ah, então é menos generosa, é menos amorosa, é amarga. O texto da Tati Vasconcelos diz uma coisa linda. Ela fala assim: eu amo e procuro ser uma boa tia para minha sobrinha e para todas e todos os sobrinhos da família que eu escolhi. Dá para distribuir amor, um tanto para crianças, adolescentes, outro tanto para mães e pais. E eu tô pronta para colaborar na aldeia que vai criar crianças melhores para esse mundão de meu Deus. Eu acho linda essa fala da Tati. Eu concordo com ela e eu acredito que o amor é ação. Eu falo muito isso aqui no canal, né? E eu defendo uma vida onde todas as relações deveriam ser desenvolvidas e cultivadas de uma forma afetiva. As relações com seus vizinhos, colegas de trabalho, sobrinhos, sem essa divisão de classe econômica e classe executiva, primeira classe. O amor que eu acredito é abundante, é democrático, é plural. É um amor que convive com alteridade. Tudo bem você ter filhos, o outro não. Você ser casado, o outro não. Você adotar, você ter filhos biológicos. Eu falei do trabalho, mas eu vivi também situações com amigas e parentes, onde tem essa insinuação de que a sua agenda tem que ser mais flexível. Por quê? Como assim? Já que a mãe só pode encontrar você sábado às 8 horas da manhã, você tem que se adequar 100% aos horários dela, afinal é a única janela disponível. E aí se 8 da manhã você quer dormir, porque você foi num date no dia anterior, ou você quer fazer sua yoga e você pode encontrar às 11 horas, parece que você tá sendo egoísta. Só que você flexibilizar um dia no sábado 8 da manhã vale tanto quanto ela flexibilizar uma quinta-feira às 8 horas da noite. Só que eu percebi que durante muito tempo eu não me autorizei a pedir isso. Porque, de novo, olha o preconceito introjetado. Como eu queria ter filhos e ainda não tive, parece que eu vou ser julgada assim. E aí a gente vai se apequenando. Esse é um outro ponto que a gente tem que parar de fazer. Eu já falei isso em alguns vídeos, mas acho que vale retomar esse ponto. Algumas vezes eu deixei de dividir conquistas no meu grupo de WhatsApp, que tem muitas amigas mães, porque de repente uma delas tinha acabado de dividir que nasceu o dentinho de uma filha, ou que ela estava com dificuldade na adaptação da outra criança na escola. E aí eu pensava, eu vou falar que eu fechei o contrato com uma editora para escrever um livro, não é tão grande quanto a história do bebê, mas é a minha conquista. E muitas delas iam ficar muito felizes, e ficaram muito felizes, quando eu comecei a dividir. Aí eu vi o quanto o preconceito estava internalizado. E o quanto muitas vezes a gente que não tem filhos vai se afastando, vai segregando. As mães queriam o grupo paralelo de WhatsApp das mães para não incomodar as não mães. Aí as não mães criam o grupo paralelo das solteiras para não incomodar as mães. E aí fica cada um em bolhas muito parecidas. É bom você ter o grupo que vai combinar balada, mas vamos começar a normalizar a ter grupos de pessoas que a gente fala de coisas que talvez a gente não esteja vivendo. As mães também querem falar de filosofia, do novo livro que a gente está lendo, da situação política do mundo. Também vão querer sair para tomar uma cerveja. Eu também vou querer ouvir as histórias dos filhos delas. Tá tudo bem. Um outro preconceito que vem também com ares fatalistas é a maldição da solidão. Tinha um pouco disso na fala da entrevistada para Miriam,
E eu queria trazer de novo. Parece que os homens vão te largar se você não quiser ter filhos. Inclusive, em uma das entrevistas da Miriam no youtube.com/amorespossíveis, ela me conta isso. De que ela, que já sabia que não queria ter filhos, ouviu de muitas mulheres. Ih, cuidado, hein? Uma hora seus maridos vão te largar, porque eles vão querer ter filho e você não. Como se filho fosse garantia de manter um casamento. Com os divórcios crescendo 200% nos últimos 20 anos e os casamentos caindo numa média de 17 para 13 anos, tá ficando claro que ter crianças não segura ninguém. Ter ou não ter filho não deveria ser uma escolha tomada para você tentar fazer com que essa relação seja para sempre, né? E aí, se você quer e não teve, parece que os homens vão te largar porque eles têm medo que eles vão espirrar e você vai engravidar. Parece que você tá desesperada para ter filhos e vê todo homem como um banco de sêmen em potencial. Eu falo com propriedade, porque eu já ouvi isso. Eu saí com um cara que tinha a minha idade e ele falou, mas você ainda não teve filho? Difícil, né? Você deve estar doida para ter. E você, não tá doido para ter? Olha, eu quero ter, mas eu não tô doida e depois desse seu comentário, muito provavelmente, não é com você que eu vou ter. Eu falei isso pra ele com ironia e eu convido vocês a falarem. É uma libertação e assim a gente para de normalizar esse comentário preconceituoso. E para de levar pro pessoal, ficar triste, ressentido, levar pra terapia. Um outro clássico para as mulheres que resolveram não ter filhos é: mas quem vai cuidar de você na velhice? Gente, filho não é previdência privada. Inclusive a Miriam Goldenberg, eu tô citando muito ela porque ela é um grande exemplo para mim. Tem um trabalho lindo na Bela Velhice, onde ela mostra que quem cuida dos idosos são os amigos. Quem vai cuidar de você da velhice é sua rede de afeto. É claro que ter filhos é maravilhoso, mas a gente não pode colocar esse peso neles também. E aí, de novo, são dados. É lindo a gente poder diversificar os afetos. É lindo a gente poder falar abertamente sobre a vontade de ter filhos e não ter tido e acolher as faltas, as frustrações, as angústias, assim como as pessoas que têm lidam com outras coisas e outras faltas. No meu caso, eu congelei meus óvulos. Inclusive, eu já fiz um vídeo, um artigo sobre isso, mas já faz um tempo. Se vocês quiserem, eu posso atualizar o tema. Eu acho que vale a gente sim pensar se esse é um desejo nosso genuíno, se organizar para isso. Mas eu também acho que a gente tem que normalizar o fato das pessoas não quererem ou delas não saberem se querem. É muito perigoso a gente querer que o outro siga o nosso roteiro, que o outro banque as mesmas renúncias, que o outro batalhe pelos mesmos sonhos para que a gente tenha mais calma em relação às nossas escolhas. Tá tudo bem se o outro fez um outro caminho. Não existe um caminho melhor do que o outro. A escolha do outro ser diferente da nossa não é uma afronta a gente. Só é uma escolha diferente. Só é a possibilidade da alteridade. Mas aí, de novo, a gente tem que se resgatar. Se conectar com a gente. Se validar e não se valorizar. Porque enquanto o amor estiver condicionado ao valor, alguém vai precisar valer menos. E ninguém quer esse lugar, né? Então, nesse mês das mães, que a gente possa viver um clichê. Se o amor da mãe é o amor maior do mundo, que todas nós nos convidemos a viver esse amor, mas que a gente não deixe ele restrito para uma criança que leve o nosso sobrenome. Que a gente possa viver essa experiência transformadora de amor com todos os nossos vínculos. Nisso sim eu acredito. Me conta aqui, qual preconceito você já sofreu por não ser mãe e como você já julgou uma outra mulher por não ser mãe, não querer ser mãe, para que a gente siga essa conversa e possa sair desse lugar. Um beijo enorme.